É comum, quando a gente acorda, que a nossa urina tá assim, mais escura, concentrada, aquele amarelão. E depois daqueles momentos que a gente bebe bastante água, ela tá assim, mais clarinha. Por que essa diferença na coloração da urina? Qual a importância de produção da urina, do pipi, do xixi? E aí? Vamos estudar sobre isso, é o tema do vídeo de hoje, Sistema Excretor, aqui no canal Mais Ciências, na nossa playlist Organização dos Seres Vivos, dos átomos aos ecossistemas, agora no bloco falando sobre sistemas humanos. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você está aqui para mais uma aula. E se você está acompanhando essa playlist, essa série de vídeos, você está gostando. Então já deixa aí o seu like, porque tá muito legal. Só por esse xixizinho aqui na minha mão, você já tem que dar o like, porque tá demais, né? E antes que você fique apavorado, não é xixi, é só um chá, tá bom? Fique calmo. Mas você já se perguntou por que a gente tem essa diferença de coloração, né, em vários momentos da nossa urina? Mas falando então do sistema excretor, a gente está tendo um produto, esse produto é a urina, o pipi, o xixi. E por que a gente faz xixi? A urina ela vai ter o papel de manter o equilíbrio hídrico do nosso corpo, de eliminar os excessos, seja de água, de substâncias e em especial as excretas nitrogenadas, que no nosso caso, a nossa urina ela é abundante em ureia, que são excretas, são produtos de quebra de proteína que a gente produz naturalmente no nosso corpo. Porém, se eles se acumularem no nosso corpo, eles vão causar problemas de intoxicação. Então a gente precisa fazer xixi, a gente precisa eliminar, a gente precisa manter esse equilíbrio. Então assim, tem alguns minerais que estão em excesso, vão ser eliminados também. Algumas substâncias que a gente ingere, às vezes algum remédio, vai ser eliminado também. Então a urina ela vai atuar aí, o sistema excretor ele vai atuar produzindo a urina para equilibrar o nosso corpo quanto às substâncias e quanto ao teor de água. Mas quem compõe o sistema excretor? Dá uma olhada aí nessa mini eu, que os componentes são 2 rins, vermelho amarronzados em formato de feijão. Esse rim, então, ele vai fazer a filtração e o filtrado vai passar pelo ureter, veja aí o ureter. Desse ureter vai, então, para a bexiga, essa bolsa muscular que vai armazenar, e vai sair, então, pela uretra, correto? Estamos aqui, estou aqui com o meu mini rim. Os rins, eles estão aí nessa porção, dá uma olhada aí na região do corpo onde eles estão. E acredite, algumas pessoas podem nascer com um deles e ela vai ainda sobreviver. Nesses casos, ele cresce um pouco mais de tamanho. Ou até mesmo, em alguns casos, pessoas que fazem doação para um familiar, ela vai conseguir sobreviver com um rim. E o rim ele é muito importante porque nele está presente aí a unidade filtradora, quem realmente vai fazer a missão do sistema excretor, que é o néfron. O néfron é a unidade filtradora, uma sequência de tubos onde vai rolar a filtração. E onde eles estão? No néfron. Vou te mostrar por dentro. Tá aqui então meu rim. Tcharam! Por dentro então um corte mostrando para você quais são as partes desse rim. Esse rim por dentro, então ele vai ter essa região aqui que a gente chama de córtex, essa região aqui que a gente chama de medula, tem também aqui essas estruturinhas chamadas cálice renal. Então aqui, repare, nessa porção, iniciando aqui no córtex os néfrons e partindo para a parte da medula. Cada néfron desse vai então formando gotinhas e gotinhas e gotinhas, que elas vão ser coletadas aqui pelos cálices, e a urina então ela é formada e eliminada aqui no ureter. Vão formando gotinhas e gotinhas. Vou te mostrar de perto a estrutura do ureter. Agora você vendo aí de perto, né, um zoom maior nessa região, esse tubinho aqui que você está vendo é o néfron. É nesse tubinho que vai rolar a filtração. Repara que eu tenho vasos sanguíneos, veias e artérias que vão trazer esse sangue para ser filtrado e depois vai coletar o sangue já filtrado para circular pelo sangue. Tá? Então essa é a região do córtex e aqui a medula. E dando um zoom ainda maior, exclusivamente na estrutura do néfron, a gente tem aqui essa estrutura, que é a cápsula renal, onde esse sangue vai ser filtrado, vai descer então por esse túbulo enovelado aqui, que a gente chama de túbulo contorcido proximal, faz uma curva lá embaixo, mais lá dentro, que é a alça de Henle, e vai sair então aqui na outra extremidade, no túbulo contorcido distal. Daqui já saiu o produto final, que é a urina, que vai cair então no ureter e vai seguir o destino. Ureter, bexiga e uretra para a gente eliminar.
Mas vamos por parte. Mas você precisa entender a fisiologia do néfron. O que rola aí nesse néfron para ele ser tão importante cumprir a sua missão de filtrar o nosso sangue? Como você viu então, nessa porção aqui, que é a cápsula renal, tem aqui o chamado glomérulo renal, onde vai ser recebido o sangue vindo de uma arteríola, um sangue com muita pressão. E vai ser formado então aqui no interior dessa cápsula o filtrado inicial ou urina inicial. Um filtrado muito similar ao plasma do nosso sangue, ele não tem células. As células não atravessam a membrana para entrar aqui nesse glomérulo. Quem vai estar nesse filtrado são substâncias, moléculas menores, alguns sais, glicose. Então é um fluido muito similar ao nosso plasma. Esse fluido inicial ele vai então descer. Ele vai descer por onde? No túbulo contorcido proximal. O que vai rolar de importante nesse túbulo contorcido proximal? Processo chamado de reabsorção. O que é reabsorver? Devolver ao nosso corpo substâncias que são úteis. Pensa bem, eu estou formando uma urina. Algo que vai ser eliminado. É interessante para mim eliminar substâncias que são importantes para esse corpo. É interessante eliminar vitaminas, é interessante eliminar glicose, é interessante eliminar água pra caramba, alguns minerais. Nem sempre vai ser. Então é hora de fazer a reabsorção, onde então são devolvidos para a corrente sanguínea, para voltar a circular no sangue as substâncias úteis, como água, glicose, aminoácidos e alguns sais minerais. E aí esse fluido ele continua seu caminho. Parte do que é útil já foi embora, já voltou para o corpo, no túbulo contorcido proximal. Então esse fluido ele segue, ele passa pela alça néfrica, que em algumas literaturas você ainda vai achar como alça de Henle, e vai rolar bastante reabsorção de água. A água vai voltando, porque pensa, o nosso sangue é filtrado muitas vezes em um só dia, ele vai passar por esse rim muitas vezes. Então aí, vamos colocar uma média de 1.200 litros de sangue que passa aqui. Muitas e muitas e muitas vezes. Já pensou se a gente eliminasse boa parte disso? Qual seria o sentido? Impossível. Então eu preciso devolver bastante dessa água para o corpo. Então, na alça néfrica também vai ter reabsorção de água. Devolva essa água para o corpo. E aí a gente chega no túbulo contorcido distal. Nele vai ter um transporte ativo de algumas substâncias, de algumas excretas que a gente precisa eliminar. Moléculas que eram maiores, que estavam circulando no nosso sangue, precisam ser eliminadas, mas não tiveram condições de serem capturadas pela cápsula, pelo glomérulo renal aqui no início, elas vêm diretamente aqui e entram do sangue direto no túbulo contorcido distal. E daqui, então, esse filtrado final, bem similar à nossa urina, vai então para o duto coletor. E no duto coletor eu já tenho aquela cara da urina como a gente conhece. Rola um pouquinho mais de reabsorção de água e enfim, então eu tenho o meu produto, eu tenho a urina. Essa urina então vai se unindo, cada néfron fazendo esse papel, eu formo então, enfim, a minha urina. Que daqui então vai para o ureter. E como é que vai rolar lá no ureter? O ureter, ele é um tubinho muscular, então ele vai fazendo um movimento peristáltico, um movimento involuntário, e essa urina vai descendo pelo ureter. E vai chegando então na bexiga. Vão caindo gotinhas, 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 gotinhas. Se a gente for no banheiro várias vezes ao longo do dia, mesmo sem vontade, você vai ver que sempre tem uma coisinha para sair, sempre tem um pouquinho. Mas a maioria de nós espera realmente sentir aquela vontade. E essa vontade ela vai chegar aí em torno de 150 ml, 100 ml, varia um pouco de pessoa para pessoa. Mas em torno de 200 ml, assim. Ih, caramba. Ai! Ai! Peraí que minha bexiga estourou. Val! A bexiga estourou. E aí, essa urina que passou pelo ureter, ela vai para onde? Ela vai para a bexiga. A bexiga é uma bolsa muscular. Você viu aí, olha de novo, onde ela está situada. E ela vai ter uma capacidade de se distender, de acordo com a quantidade de urina que está ali dentro. Se você for no banheiro várias vezes ao longo do dia, você vai perceber que sempre sai uma coisinha, mesmo quando você não está com vontade. Mas sempre chega aquela hora que de fato você está com uma vontade maior. Por quê? Porque justamente a gente vai enchendo então de urina essa bexiga, em torno de 100 ml, de 150, você já está super com vontade. Os nervos que estão constituindo aqui a musculatura dessa bexiga mandam a mensagem para o nosso encéfalo e a gente tem aquela mensagem, vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. E a musculatura é músculo liso, é involuntário, você não vai ter controle. Só que isso vai enchendo, né?
E como é que a gente consegue segurar um pouco? Como é que a gente consegue parar um pouco a micção? Às vezes está na hora de estar fazendo xixi, você consegue travar um pouco. Por quê? Essa bexiga está ligada à uretra e na uretra a gente consegue, ela tem tanto um controle involuntário quanto voluntário. A gente consegue, então, com a maturidade, a gente consegue ter esse controle. Crianças, por exemplo, demoram para desenvolver esse controle. E aí, qual vai ser esse limite? Em torno aí, por exemplo, essa minha bexiguinha aqui, 180, 200 ml, a gente já está com bastante vontade. E aí você está numa situação que você não pode ir no banheiro. Ela vai enchendo mais. Suporta mais? Suporta. Tem relatos até de pessoas que suportaram por uma patologia, por um problema de saúde na uretra que não tinha passagem para saída. 800 ml, imagina. Muita dor, muito sofrimento. Por quê? Porque isso aqui é ricamente enervado. Então, chegou ali, está um pouquinho, estou apertado para fazer xixi. Está distendendo essa bexiga. Corre para o banheiro. E aí a uretra, que vai ser esse caminho de saída, no homem, ela vai ser comum ao sistema reprodutor. Então é uma uretra mais longa. E na mulher, essa uretra ela é mais curtinha, né? Tanto é que mulheres têm mais chance de ter infecções urinárias do que homens. Então ela é mais curtinha. E o processo da micção, da eliminação da urina, tem também um trabalho muscular. Por isso que algumas pessoas que desenvolvem, por exemplo, uma dificuldade de retenção na urina, ela pode fazer exercícios especializados com fisioterapeutas para trabalhar melhor essa musculatura. E aí então eu entendi o papel dos rins e dos néfrons, do ureter, da bexiga e da uretra. Mas uma pergunta não pode ficar sem resposta. Por que a urina é amarela? A urina é amarela devido à degradação da hemoglobina. A hemoglobina está presente nas nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. E aí elas têm uma vida curta, em torno de 120 dias. E elas são degradadas. Essas hemoglobinas, essas hemácias, elas são degradadas no nosso fígado e no nosso baço. E aí vai acontecendo uma série de reações que vão transformando essa hemoglobina em outras substâncias. Até chegar então essa concentração de urobilina no nosso sangue, que vai ser eliminada na nossa urina. E aí você se pergunta, mas por que às vezes ela tá mais escura, né? Amarelona, assim, igual essa, quando a gente acorda é muito comum, ou quando você bebeu pouca água é muito comum, e às vezes ela tá muito clara. Se deve justamente ao teor de água que tem no seu corpo e o controle hormonal que o seu corpo está fazendo, entendendo que, olha, posso liberar mais água e essa água sai clarinha, ou não, tem pouca água nesse corpo, precisa economizar água. E essa água sai amarelona assim. Vou te explicar. Nós temos um hormônio produzido na nossa hipófise chamado de ADH. O ADH, a missão dele é justamente controlar a quantidade de água no nosso corpo. Então ele vai perceber, por exemplo, você começou, tá ali ao longo de um dia, esqueceu de beber água, tá tudo muito corrido, você bebeu pouca água. O ADH ele vai percebendo que o teor de água ele tá baixo. Ele vai ativando ali junto com o teu sistema nervoso uma série de mensagens. Você sente sede, você tem aqueles impulsos, mas às vezes você ignora aquilo ali. Fato é que ele entende que você tem pouca água e o ADH ele vai agir lá no néfron. E a mensagem que ele manda para o néfron quando ele está ativo é: hora de economizar água. ADH ativo é sinônimo de economia de água, reabsorção de água. Como assim? A água não pode ser perdida, ela tem que ser reabsorvida e voltar para o sangue. Sai aquela urina concentradona, com pouca água. Tudo que precisa ser excretado saiu, mas pouca água, aquela urina amarelona. Agora, se você está com uma quantidade de água legal no teu corpo, você está hidratado, você não está suando muito, ele entende que, olha, a água está legal, ou tem água até demais, posso eliminar. O que acontece? O ADH é inibido, ADH inibido é sinônimo de eliminação de água. Tem uma coisa curiosa, que algumas substâncias são capazes de inibir o ADH. Por exemplo, o álcool. Pessoas que bebem muito álcool, elas acabam indo muitas vezes ao banheiro, porque o álcool inibe o ADH, e assim ela vai perdendo água, sendo que era uma água que não era para ser perdida. O álcool atrapalhou, ela vai perdendo uma água sem controle, consequência, ressaca, dor de cabeça, mal-estar, a desidratação justamente por perda de água em grande quantidade. Então você entendeu a missão do ADH regulando a quantidade de água que a gente vai perder. E nós temos mais um outro hormônio que vai atuar também na regulação da urina, que é a aldosterona. Esta é produzida na glândula suprarrenal, a glândula que fica acima dos rins. E o que ela vai perceber, a relação da aldosterona, é em especial com os minerais sódio e potássio. Tem pouco sódio no teu corpo, você não se alimentou direito, ou você se desidratou, teve uma diarreia, vomitou.
Ele entende que, opa, é hora de aldosterona entrar em ação. Fazendo o quê? Vai lá no túbulo contorcido distal, reabsorção de sódio. Vamos economizar sódio para regular o teu corpo. E, mesma coisa, tem potássio demais. Vamos excretar esse potássio. Então, nessa brincadeira, ele também vai regular. Porque sódio e potássio também tem a ver com pressão. Então, se a pessoa está com uma pressão alta, uma forma do corpo justamente baixar essa pressão, reduzir esse volume de água é urinando. Pode perguntar se tem alguém na sua família que tem problema de pressão alta. Quando toma algum remédio para regular isso aí, ela faz muita urina. Ela elimina essa água. Tá? Então a aldosterona, ela vai ter percebendo aí o sódio e o potássio e elimina então a água de acordo com a demanda necessária. Entendido? E assim, caminhamos então pelo sistema excretor, entendemos seus componentes, sua função, entendemos a importância da urina e podemos fechar então nosso vídeo de hoje. Próxima aula, sistema locomotor. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like e compartilha com os amigos para todo mundo estar aprendendo aí junto com você, ok? Tchauzinho!